Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar início ao último assunto da unidade 1 do livro de ciências de vocês. O assunto é a atmosfera terrestre, certo? E na última aula, vocês fizeram nas últimas aulas, vocês responderam essas questõezinhas aqui, que fala sobre o ar, né? Uma poesia de Vinícius de Moraes, que retrata um pouquinho desse componente físico. E aqui no texto diz assim: estou vivo, mas não tenho corpo, por isso é que não tenho forma. Peso eu também não tenho cor. Quando sou fraco, me chamo brisa, e se assobio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento. Quando sou cheiro, me chamo pum. Bom, então aqui nós temos algumas perguntinhas, né, que vocês responderam e me enviaram. Alguns eu corrigi, enviei aqueles que me mandaram, mas aqui nós vamos corrigir, então, responder juntos essas alternativas. Vou mandar para vocês agora as respostas. Na alternativa A, diz assim: como o poeta descreve o ar? Que característica está relacionado ao trecho não tenho corpo? Aqui o poeta fala que ele está vivo, mas não tem o corpo. Nessa alternativa, nós vamos recapitular o assunto lá do capítulo 2, onde nós falamos sobre os fatores bióticos e abióticos. Quando o poeta Vinícius de Moraes se refere ao vento, ele está vivo, porém não tem corpo, ele está retratando aqui na sua poesia que o vento ele não tem matéria, ele não é materializado como os outros, como seres vivos, né, que existem em qualquer ecossistema, como uma planta, como um animal, porém, nós precisamos dele, certo? Então, ele está vivo porque nós conseguimos sentir a brisa, o vento na nossa pele, porém, ele não tem corpo, ele é invisível aos nossos olhos. Então, aqui se trata de um fator abiótico, certo? Essa é uma característica forte do vento. A letra B fala assim: a que fenômenos a música relaciona ao ar? Que fenômenos ele está relacionando aqui o ar? Fenômeno físico? Vamos ver aqui a resposta. A que fenômeno o poeta relaciona o ar? Do meu ponto de vista, ele relaciona o ar a um fator abiótico, que é tudo aquilo que não tem vida, porém é primordial para que exista vida, né? Esse é o fenômeno que o poeta relaciona à música. Como a letra da música diferencia o vento da brisa? Simples. O vento, ele é forte, a gente consegue sentir aquele impacto do vento, né? Inclusive, muitas vezes, ele até causa grandes destruições, né? Destrói. Então, a brisa, ela é mais singela, ela é mais leve, suave, certo? Então, essa é a diferença do vento para a brisa. E que característica do ar é citada na música, mas não corresponde a uma característica do ar? Bom, aqui vamos ler novamente. Quando estou vivo, mas não tenho corpo. Aqui em cima a gente já vê essa característica. Aqui ele fala que característica da música é citada, mas não corresponde a uma característica do ar. Aqui, estou vivo, não é uma característica do ar. Ele não tem vida, né? Não tem corpo, não é materializado, certo? Então, essa frase aqui não corresponde a uma característica do ar, porque se trata de um fator, estou vivo, biótico, e ele é abiótico. Então, essa característica, estou vivo, não corresponde ao ar, certo? Mas vamos continuar, então, falando da atmosfera terrestre. Nós já aprendemos que o ar, ele é fundamental na vida da Terra, né? Se nós formos olhar do espaço, a Terra possui uma camada de ar, a atmosfera, que apresenta um manto azulado, né?
se nós formos olhar aqui essa imagem, deixa eu mostrar aqui para vocês melhor. Essa imagem aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a atmosfera vista do alto. Então, a gente percebe uma camada de ar que a envolve, certo? A atmosfera e esse manto azulado. Então, a atmosfera em volta da Terra tem extensão de aproximadamente 1000 quilômetros. A distribuição dessas camadas da Terra em direção ao espaço, nós chamamos de troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, a espessura dessas camadas é variável e depende muito dos gases que compõem cada camada. Então, quais são as camadas de ar que envolvem a Terra? São 4. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. São as 4 camadas de ar, certo? E como eu disse, a espessura de cada uma é variável, dependendo de cada tipo de gases que compõem essas camadas, tá? Então, à medida que elas se afastam da Terra, a concentração de gases utilizados na respiração diminui. Por isso, se diz que o ar ele é rarefeito, né? É considerado rarefeito. Então, essas são as camadas de ar. Mas continuando aqui, falando sobre elas, aqui nós temos, desculpa, balancei a câmera aqui sem querer, temos as camadinhas, né? Que eu acabei de falar para vocês, as 5 camadas, perdão, que compõem a atmosfera. Temos aqui a primeira, troposfera, estratosfera, a segunda, mesosfera, a terceira, a quarta, termosfera, e a quinta, que é a última camada, exosfera, certo? E cada uma delas tem a sua composição, né? Cada uma dessas camadas tem a sua composição química, né? A sua composição de gases, o que está dentro de cada uma delas. E isso é muito importante para vocês entenderem, certo? Então, vamos falar de cada uma delas. Vamos começar pela primeira, né? Que é a troposfera. Essa é a camada que fica bem mais próxima da Terra, atingindo as regiões tropicais, certo? A troposfera, 18 quilômetros de altura, e nas regiões polares, 7 quilômetros. Contém, dentro dessa camada de ar, ali é importante, o ar que existe nessa camada é extremamente importante para ser usado pela respiração dos seres vivos, de todos os seres vivos, né? E nela também nós vamos encontrar o nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e quase todo o vapor da água. Então, a maioria dos fenômenos meteorológicos, como a chuva, grande parte das nuvens, tempestades e ventos fortes ocorrem nessa região, certo? Os aviões, por exemplo, é muito comum trafegarem na troposfera. Normalmente, nela, elas são acima da nuvem, certo? Então, a troposfera é uma das camadas mais importantes, porque é nela que contém os gases primordiais para a respiração, para que todos os seres vivos realizem o processo de respiração, inclusive as plantas, né, que são componentes bióticos extremamente importantes, porque é elas que liberam a maior parte do gás oxigênio para a troposfera, certo? Então, se eu perguntar na prova de vocês, na prova global, que tenho certeza que nós vamos fazer nossas provas globais na escola, né? Se Deus quiser e tudo isso passar. Quais são os gases que compõem, que estão presentes na camada de ar conhecida como troposfera? Vocês vão saber me responder, porque são nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e também quase todo o vapor de água, tá? Da água. Então, essa é a camada troposfera. Vamos falar, então, agora da
estratosfera, certo? Ela é a segunda camada, lembrando que a primeira é a troposfera. Se eu pedir essa sequência na prova, vocês vão ter que me dar a sequência direitinho, organizada, tá? Porque elas são, cada uma delas é uma etapa, e em cada uma delas existem gases especiais que fazem parte de cada camada, tá bom? Então, a estratosfera, ela é a segunda camada, né? É nela que encontramos a camada de ozônio, né? A camada de ozônio, ela é uma camada protetora que reveste a Terra, o planeta Terra, nos protegendo de raios ultravioletas, né? Raios que poderiam ser prejudicial aos seres vivos, às plantas, aos animais e a nós, seres humanos, né? A gente sabe que a cada ano esse buraco ele tem crescido por conta da poluição, de gases que são eliminados, né, na atmosfera em excesso, por conta das indústrias, carros, automóveis, né, e até mesmo queimas de lixos que não poderiam ser queimados, né, ou são queimados de uma maneira que não tem esquemas de filtragens, né, no processo de incineração, e acaba danificando essa camada, né, a estratosfera. E a estratosfera é uma camada importantíssima protetora, porque é nela que fica a camada de ozônio, que nos protege dos raios solares chegar de uma maneira muito agressiva no nosso planeta, né? E a estratosfera, ela pode ter até 50 quilômetros de altura e tem pouco movimento de ar. Nessa camada, existe pouco oxigênio. Vocês vão notar que conforme nós formos subindo, né, de camadas, vai diminuindo também o gás oxigênio, tá bom? Então, a terceira camada é a mesosfera. Chega até 80 quilômetros de altura, temperatura nesse local é de 100 graus Celsius, né? Ou seja, é uma temperatura bem alta, né? Bem considerada até, desculpa, ao contrário, baixa, ou seja, muito frio nessa camada, porque ali já vai se ausentando um pouquinho dos gases, os gases vão diminuindo, né? Em alguns pontos, né, pode ser que tenha um pouquinho mais de calor, mas no geral, a temperatura nesse local, na mesosfera, é de 100 graus Celsius, ou seja, é muito fria, né? Muito baixa. Então, negativo, tá? Negativo, 100 graus Celsius negativo. Então, por isso ela é muito fria, tá bom? Então, aqui nós não encontramos gases e ela fica fria, porque não tem a temperatura. Se tem ausência de gases, que impossibilita, inclusive, até de seres vivos ali existirem, automaticamente essa camada fica fria. Já a quarta camada é a termosfera. É a camada mais extensa, chegando até 690 quilômetros de altura. Tem pouco ar e absorve facilmente a radiação solar, sendo a camada mais quente da atmosfera. Sua temperatura chega a 1000 graus Celsius, ou seja, ao contrário da mesosfera, né, que é 100 graus negativos, né, 100 graus Celsius negativos, então ali é frio. Na termosfera não, é quente, porque é 1000 graus Celsius. E nessa camada que ocorre fenômenos como muito conhecido como as auroras boreal, tá? É um fenômeno lindo. Então é nessa camada, na quarta, que esse fenômeno geralmente vai ocorrer, tá bom? Já a exosfera, aqui em cima, deixa eu ver, isso, é a camada mais afastada da Terra, certo? Ela é a camada mais afastada da Terra e tem até 1000 quilômetros de altura, composta por gases hélio. Nessa camada aqui está presente o gás hélio e hidrogênio,
é a camada que entra em contato com o espaço sideral. É a mais longe, certo? Então, essas são as 5 camadas que compõem a atmosfera, tá bom? Anotaram direitinho? Bom, nós vamos parar aqui, tá? Eu vou passar uma pequena pesquisa para vocês fazerem nesse feriado sobre o fenômeno conhecido como aurora boreal, tá? É uma pequena pesquisa sobre esse fenômeno. Pesquisem ela sobre como acontece esse fenômeno, como ocorre, em qual país esse fenômeno ocorre. Façam essa pesquisa no caderno, tá? E me entreguem na terça-feira que vem, tá bom? Entenderam? Combinado? Eu vou deixar tudo na descrição quando eu for postar o vídeo na aula, lá no Google Class, tá? E no portal EDEB também, tá bom? Bom feriado para vocês. Tenham um bom descanso, descansem a mente de vocês, descansem o corpo de vocês, tá? Para uma semana que vai se iniciar no dia 4, uma semana sem nenhum feriado, né? E para que vocês tenham um bom aproveito, produtividade, né? Nas aulas, tá bom? Fiquem com Deus, tá? E eu espero vocês na terça-feira. Abraços!